Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está chegando mais uma live aqui, mais uma sexta-feira sensacional de Papo Veloz, que você acompanha aqui neste canal maravilhoso chamado @PGM Papo Veloz, que está em todas as redes sociais, está em todas as plataformas de música, que eu tô com preguiça de falar, porque hoje, como eu falei, hoje é sexta-feira, né? Na verdade, é só sexta-feira, pode ser sexta-feira, mas aí tem que fazer a live, então a gente tem que cumprir com os nossos compromissos. Às vezes eu me questiono se não vale a pena manter, né, esse compromisso com vocês, que ficam me azucrinando aqui toda semana, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Mas, enfim, esse final de semana aqui, que já estamos aqui no nosso aquecimento, né, nesse final de semana muito bom, que tem assunto pra caramba, e o Mandarim já está começando a forçar, né? E eu esqueci que eu tenho que ir lá, que tinha que pegar uma garrafa d'água para poder passar o programa. Mas enfim, agora a gente tá com sede e se eu faço sede, o problema não é meu. Quer dizer, o problema é meu na verdade. Então assim, vamos começar o programa, né? Já com a zoeira. Eu já vi um comentário. Ô, produção, chama aqui o nosso coleguinha. Chama o nosso coleguinha aqui, que eu já vi o comentário aqui. O comentário, né? Daqui a pouco eu vou Rodrigo, ver. Não vi ainda. Não, Rodrigo, na moral, cara, a tua família é fogo, cara. A sua família é fogo. Pelo menos aproveito aqui pra agradecer a sua irmã, que é muito prestativa, que ela botou um meme no patinho dançando, porque hoje é sexta-feira. E aí eu pedi pra ela mandar e ela mandou, né? Tá direitinho lá, e ela pra já poder mandar lá pros coleguinhas dela, né? Mas, obviamente que ela foi retribuída com aquela figurinha maravilhosa do japonês, né? Que se botar essa figurinha com o Zidane e o Mbappé juntos, ela fica na dúvida. Não fica não. Cara, o Zidane tem um patamar diferente, é outro patamar. Como diria a torcida do Flamengo. Salve Eric, salve a todos os ouvintes. Estamos começando mais um aquecimento. Agora eu olho para a câmera para falar diretamente com vocês. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Você sabe que eu tenho que controlar o GC, eu tenho que controlar as câmeras, aí eu tenho que voltar aqui pro Eric voltar a aparecer aqui no vídeo. Porque, de novo, o fim de semana muito bom. Como diz Eric Mondrax, ele é muito bom. Mas dessa vez é bom mesmo, tá? Exatamente. Rodrigo. Vamos pros comentários. Vamos pros comentários? Geralmente, claro, os iniciais, né? São sempre o mesmo, né? São sempre o boa noite da amante do Zidane, né? Já falei, o dia que os dois são boa noite da mãe dela, né? E a live já pode começar. Que veio depois. A live já pode começar. Ela tá ciente disso já. A live já pode começar. Pronto, virou piada. Né? Vamos aquecendo. Bom, vamos aquecendo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Matheus Góes, boa noite, seus tremores chilenos. Boa. Nossa. O bug do Milênio chegou com atraso. O bug do Milênio tava pilotando uma life. Não, sabe o que é pior disso tudo? Esse meme que estão falando aí do erro que deu do aplicativo da CrowdStrike, cara, ele só aconteceu em máquinas que estavam com o Windows 10 original. Quem tava com o Windows 10 pirata não deu bug essa parada. Alguns o Windows 11 pegou também. Muito pouco, mas alguns pegou. Mas só os originais. Quem tava usando o Windows craqueado não pegou. E você quer a melhor? É um recado muito bom pra gente valorizar as coisas que a gente tem no Brasil. Não tivemos um bug, não tivemos colapso nos aeroportos, portos e estradas graças ao aplicativo da Serpro. Sabe o aplicativo de segurança da Serpro? Os computadores instalados com os programas de segurança da Serpro? Que um certo ex-ministro da Fazenda queria vender a preço de banana, junto com aquele imprestável do dono da Localiza, o Salim Matar. Matar ele, só se for. Né? A Serpro salvou os computadores brasileiros. Durmam com essa. Durmam com essa. Bora, Eric.
Bora começar esse... Falando em Zidane, o Bordeaux está no seu fim. Por quê? Não sei, não acompanho a segunda divisão da França. Vambora, vai. Vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu abrir Deixa eu abrir Caraca, peraí. Deixa eu abrir aqui a nossa pauta, porque, assim, nós tivemos aqui, na semana passada, vamos lá. Nós tivemos aqui na semana passada o Mundial de Endurance, né? E agora, nesse final de semana, a gente já vai com mais carro com o número na porta, desembarcando em terras brasileiras, em categorias intermundiais, né? Porque já chegamos o EC, então agora vem o TCR, né? Cara, a gente fala muito aqui do TCR aqui no programa, né? E, Rodrigo, só faça as honras, apenas faça as honras. Vamos fazer as honras primeiro com o principal, né? Estaremos lá. Estaremos lá acompanhando a quarta etapa da temporada 2024 do TCR World Tour, que também é mais uma etapa do TCR South America, que eu acho que eu vou começar a adotar o que o Eric sempre chamar de TCR Sudã. Faz mais sentido, né? E também mais uma etapa do TCR Brasil. O TCR Brasil já tá na reta final do campeonato, inclusive. Vou pegar aqui, ó, os carros. Nós teremos 30 e tantos carros correndo. Deixa eu pegar o número certinho, pessoal, porque a gente vai falar bastante coisa. São 29 carros, Eric. Somando o TCR South America, TCR Brasil e os 11 que disputam o TCR World Tour. Rodrigo, só 11 disputam o TCR World Tour. Lembrando que esse é um conceito completamente diferente de Mundial da FIA. Entendeu? Ele é um campeonato onde alguns pilotos disputam apenas como parte do Mundial. Só que qualquer piloto das provas locais pode somar pontos para o Mundial. Claro que fica muito mais difícil, porque se o piloto está correndo a etapa local, ele não vai disputar todas no Mundial. Então é óbvio que os primeiros colocados na tabela sempre serão os pilotos do Mundial. Sim. Mas é uma forma de engrandecer as categorias nacionais e continentais do TCR, que é o foco da categoria, aliás. Tanto que existe o campeão da fase regular, o campeão normal, que leva a taça, campeão mundial de turismo. E depois... A traça. Eric me zoando, como sempre. E depois tem o TCR Finals, que não aconteceu no ano passado. A promessa é de acontecer esse ano. Dizem que durante o FIA Motorsports Games seria a final do TCR como um atrativo a mais. E que teria todos os 60 pilotos que conseguiram a vaga para a disputa que seria do ano passado, e mais aqueles que fizerem diferente e ficarem entre os 60 desse ano. Veremos como vai ser a disputa. Tem muito ainda o que desenrolar. O fato é que marca uma consolidação tanto do TCR Sudã quanto do TCR Brasil. É um projeto liderado pelo Maurício Slaviero, que foi uma aposta. De início todo mundo ficou meio assim, mas o equilíbrio da categoria, o formato dos carros, esse modelo de carro TCR, que tem atraído cada vez mais a atenção das montadoras, tanto que... Rodrigo, lembrando, só para quem tá, os novatos que estão começando aqui agora, aliás, novamente, bem-vindos. Eu sempre falo isso, cara. Eu sempre falo essa graça. É bom. Dos novatos. Ser educado sempre. O TCR, o atual TCR, ele seria vamos dizer assim,
continuação, atente para as aspas, seria uma continuação de qual categoria? Do antigo WTCR e que... Porque assim, deixa eu começar a contar a história mais ou menos. Deixa eu até abrir o link para pegar datas corretas. Pra gente poder trocar aquela ideia para quem não entende sobre o que é. Primeiro campeonato de turismo foi o WTCC, isso em questão de mundial, tá? Lá em 1987. Bastante, né? Que começou como... Não tinha... Só teve o primeiro ano dele, em 87, com o Roberto Ravalha. Aí depois... Acabou sendo... descontinuado. Outros campeonatos acabaram tomando seu lugar. E aí ele retornou com tudo em 2005, perdão. Tivemos 3 títulos em sequência do Andy Prior. Depois aí era o domínio da BMW. Aí depois tivemos o domínio da Seat. Depois da Seat, Eric, tivemos o domínio da Chevrolet. Depois, o domínio da Citroën. Chevrolet mesmo ou alguma variante da GM? Não, Chevrolet, era o Cruze que corria lá. Daí nós tivemos 3 títulos do Andy Prior, a Ivan Miller 2008, o Gabriele Tarquini 2009, aí duas vezes de novo Ivan Miller, 10 e 11, Robert Ruff, campeão em 2012, Ivan Miller 2013, aí o tricampeonato do José Maria Lopes com a Citroën, aquele maravilhoso Citroën Elysée. Volta um pouquinho a fita. Você reparou como é que você mencionou o nome de um reject da Fórmula 1? Sim, Gabriele Tarquini. No TCR, pois é. Só esse parênteses, fecha parênteses. Aí em 2017 surgiu o título do Ted Bjork, quando começou o domínio da Volvo na categoria. Pois bem, o que é o TCR? TCR são carros de tração dianteira, de 4 ou 5 portas, com, né, potencializados, vamos dizer assim, né, por motores turboalimentados entre 1,75 e 2 litros. Tem balanço de performance, tem BOP nos carros. O projeto começou em 2015, Eric, com o Marcelo Lotti, que era o cara que gerenciava o campeonato o WTCC. Certo? Sim. Era na mão dele. Aí ele resolveu criar o TCR. Criou o TCR International Series em 2015. A ideia era pegar todos os... né? Logo no primeiro ano foi só o Mundial que teve. O título ficou pro Stefano Comini, com a Seat. Aí depois tivemos 2 anos seguidos de domínio da Leopard Racing, com a Volkswagen. Aliás, aquele Golf, eu tenho muita saudade daquele Golf correndo, tá, Eric? Uhum. O Comini foi bi em 2016. Em 2017 o título ficou pro Jean Calvernay. O Jean Calvernay, que é piloto até hoje, tá pilotando no WEC, inclusive, ele é piloto da Isotta Fraschini. Bom, o que aconteceu depois disso? O TCR tava ganhando muita popularidade. E começou vamos dizer assim, o drama. O que ia acontecer com o WTCC? Aí a FIA resolveu unir os dois. E aí surgiu o campeonato. Aqui, achei o que eu queria. Surgiu
o WTCR, o Campeonato Mundial do TCR, vamos dizer assim, novamente, unindo o WTCC com o TCR. As primeiras disputas com essa, vamos dizer assim, a Taça Touring Car, no regulamento que era o embrião do que hoje é o WTCR, já tinha acontecido 3 anos lá atrás. 93 e 94, o Paul Redshit, da Nova Zelândia, pilotando Eric. Lembra do Mondeo? Ford Mondeo? Lembro mais porcamente. Maravilhoso carro. Histórico. Ele venceu 2 anos. Em 95, o título foi do Frank Biella, da Audi. Depois disso, nunca mais aconteceu. Aí, com o novo regulamento, veio o novo WTCR. Em 2018, e aí juntou-se todos os pilotos, tanto do TCR quanto do WTCC, muitas provas, foi um calendário de 10 etapas, com 3 corridas cada um. Maravilhoso o campeonato. Parte era do TCR, parte era do WTCC. A lista de pilotos, uma mais maravilhosa que a outra, Eric. Assim, basicamente, assim, pelo que eu estou tentando entender mais ou menos. Seria uma tentativa de fazer, vamos dizer assim, vamos lá, então seria uma tentativa de tentar, de criar uma versão internacional de uma categoria, por exemplo, como o DTM, vamos dizer assim. Quase isso, por quê? Não, assim, eu ia falar, por exemplo, eu ia falar Stock Car. Não, Stock Car porque eu não digo Stock Car, eu digo DTM, que são carros que tem uma coisa mais específica, né? É que o problema do DTM é que o DTM mudou muito o regulamento durante o ano. Vamos especificar um pouco melhor pelo formato de carro, Eric. O Supercars australiano, que são carros de produção. Aliás, o regulamento do TCR proíbe protótipos. É carro de rua. É o carro que você encontra na rua pilotando no campeonato. Só isso já faz o campeonato ser sensacional. Olha as marcas que correram em 2018, Eric. Só pra você ter noção como, infelizmente, a Discovery não soube dar o valor ao campeonato. Porque a Discovery cuidava do campeonato, tá? Ela comprou a antiga organizadora. Olha, eu já abri aqui, mas vamos lá. E afundou com o campeonato. Para bônus. Hyundai, com o i30, Peugeot 308, Cupra Leon, Honda Civic, o Type R, Alfa Romeo Giulietta, Volkswagen Golf, o GTI, Honda Civic, já falei o Honda, já falei. Audi RS3. Só monstro. Só monstro no primeiro ano. Não, e bacana é que é o seguinte, quando você vai abrir nem abrir, eu tô vendo aqui tô vendo aqui os linkzinhos aqui, e aparece uma fotinho, né, do link aqui. É como você falou, é só carro de rua. É só carro de rua. Sim. E nesse primeiro ano, quem não entrou foi a Lincoln Co. Que era... É aquela coisa, Eric, tem as equipes sempre que são as bases de montadoras grandes. Por exemplo, a F-Corse, que é a base da Ferrari. Que mais que a gente pode citar como exemplo? Agora a Iron Lynx com a Lamborghini é a Polestar com o grupo Geely, que é a Volvo, a Lincoln Co, todas essas empresas, que no primeiro ano não participaram e aí estrearam em 2019. Primeiro ano o campeão foi o Gabriele Tarquini, ganhou em 2018. 2019 o título ficou pro Norbert Michelis. 20 e 21 o título ficou pro Ian Elacker. E em 22 pro Mikel Ascona. Só que aí a categoria começou a ter problemas. Problemas com BOP. Tudo isso, assim, deixar bem claro, culpa da organização que não soube gerenciar esses problemas.
e culpa da promotora que se perdeu completamente na realização das provas. Tivemos problemas com a Lincoln Co, principalmente. O regulamento proíbe times de fábrica. Até aí, beleza. Primeiro ano foi um sucesso. A Lincoln Co sempre correu disfarçada junto da Polestar. Da Cian Racing. A Polestar tá pro grupo Lincoln Co como a Mechachrome tá pra Renault, pro pessoal poder entender em casa. Sim. Como a Cosworth tá pra Ford. E aí o que aconteceu? A Lincoln Co veio com um baita carro. Né? A Cian Racing veio com um baita carro. E ameaçava criar um domínio na categoria. Aí surgiu o BOP, que dava uma equilibrada nas coisas. Mas a impressão que eu tenho é que os organizadores do WTCR tinham raiva da Lincoln Co. Não é possível. Porque tudo era com eles. Aí a Lincoln Co começou a ficar irritada. Chegou-se ao ápice em 2021 deles abandonarem o campeonato da metade pro fim. Minto, 21 não, 22. Quando teve a crise com a Goodyear. Simplesmente os pneus estavam estourando aos montes. Tivemos 2 etapas canceladas. Uma delas em Nürburgring, inclusive. E o veredito meio que botou a culpa na Lincoln Co, que não calibrou errado. A Lincoln Co provou. A Lincoln Co foi atrás e mostrou que o erro estava no pneu que foi fornecido a ela. E como represália ao campeonato, ela abandonou da metade pro fim. O título acabou na mão do Mikel Ascona. O campeonato estava fadado ao fim. Do jeito que estava. Aí, os organizadores da TCR, porque o que acontece? Aquele grupo que gerenciava o TCR International Series, ele continuou existindo para poder gerenciar todas as categorias continentais e nacionais. Sim. Certo? Ela tomou de volta o campeonato. Olha, a gente não tem dinheiro para poder realizar etapas solo. E as montadoras foram poucas do antigo campeonato mundial. Qual foi a ideia? A gente pega etapas locais e continentais, pega esses 11 e esses 11 vão, tipo como se eles fossem convidados nas categorias locais. Daí surgiu o TCR World Tour, que já se mostrou ser um grande sucesso. Por quê? Porque está impulsionando as categorias locais. É uma pena que esse ano não vão ter as provas na Austrália. Nem em Sydney Park, nem no Sydney Park, nem em Bathurst. Não vai ter. O TCR, acho que por questão de data, acabou não conciliando. Adianto que o campeonato deveria ter uma espécie de final. Não com 60 melhores, mas, sei lá, fazer algum esquema com os campeões depois de Macau. Macau é uma pista sensacional, ninguém discute. Mas para encerrar campeonato, eu particularmente não gosto. Eu preferia quando encerrava em Sepang. Pista larga, com chance de ultrapassagem, corrida disputada à noite, na nova iluminação que tem em Sepang. Maravilhoso. Surgiu o TCR World Tour. No primeiro ano passado, a ideia era pegar os 15 melhores do TCR World Tour e mais os 45 melhores pilotos de todos os TCRs espalhados pelo planeta, numa proporção de pontos, para disputar a grande final, que seria em formas eliminatórias até chegar numa final. Ia ser disputado em Portimão. Acabou não dando certo. Então a ideia para esse ano, para o TCR Finals, é que a disputa seja dentro do FIA Motorsports Games. É algo que eu ouvi por alto, não tem garantia nenhuma nisso, mas ninguém apareceu para desmentir ainda. O primeiro campeão do TCR World Tour, e aí vale como campeonato mundial de turismo, vale como campeão mundial de turismo, foi o Norbert Michelis, de novo. Para esse ano... La garantia soy. Para esse ano, tem Hyundai, Honda, Lincoln Co e Audi, que disputam o Mundial. Só que tem uma porrada de montadora que disputa as
competições locais, regionais e continentais. Por exemplo, a Toyota disputa aqui o South America, a Cupra disputa por aqui, e quem tiver um carro TCR e quiser enfiar no campeonato, tá valendo. O regulamento é Ué? muito aberto e muito amplo. E tem muita gente interessada em fazer parte. É só montar um carro TCR e botar pra correr. O campeonato aceita isso, Eric. Por isso que ele tá tão legal de acompanhar. Os grids ficam cheios, sem necessariamente você entupir de gente no Mundial. Quem quiser disputar só o Mundial, ele entra, ele se inscreve no campeonato como de aspirante ao título mundial. E a numeração dele é sempre do 100 para cima, para facilitar nas provas. E aí, por tabela, nenhuma categoria local pode ter um carro com o número 100 e alguma coisa. Uhum. Ah, cara. Bem didático, né? É maravilhoso. Bem didático. É Não, espetacular. sensacional. Só para passar os modelos que a gente tem, Eric, só Esse ano. algumas. O Hyundai Elantra, o Lincoln Co 03 FL, Audi RS3, Honda Civic, Toyota Corolla, Peugeot 308, Cupra Leon, o Opel Astra, já tem de vez em quando, aparece por aí. E, enfim, a gente vai trazer novidades, inclusive até da final, né? Se tiver definido onde vai ser a final, a gente vai ter bonitinho. Se eu achar, inclusive, alguma coisa, se aparecer durante o programa, eu falo. Lista de pilotos, Eric. Os que disputam o Mundial. Norbert Michelis vai correr de Hyundai, assim como o Nestor Girolami e o Mikel Ascona. São os 3 pilotos da Hyundai. Tem um Audi isolado, que é do John Philippe, da Volcano Motorsport. A Continental não está disputando esse ano, o que é uma pena, uma baita equipe. Tem os 2 carros da Honda, da Gold Racing, Esteban Guerrieri e Marco Bucci. E temos os 4 pilotos da Lincoln Co. Ted Bjork, campeão em 2017, Santiago Rutia, Makin Hua e Ian Erlacher, campeão em 2021. Dos Brazucas, Eric, a gente tem os que vão correr só essa etapa na Esquadra Martino, Nelsinho Piquet, com Honda, e na equipe Cobra, a Cobra Racing Team, Thiago Vivacqua, com o Toyota Corolla. Mas nós temos Rafael Suzuki, nós temos Marcos Regadas, Galide Osman, Pedro Cardoso e Rafael Reis, que é um dos brazucas que está confirmado para a disputa do Mundial. No caso da final do World Do Tour, não, TCR do Mundial Finals, ele já está confirmado para a disputa. Muito bom, né? Cadê? Eu não quero de 18, eu quero disso aqui. A TCR World Tour é a temporada atual. Lembrando que pro TCR Mundial, TCR World Tour tem essa etapa agora, de Interlagos, que é válida também pro Sudã e também pro BR. E respondendo a pergunta do meu xará, pelo que eu entendi, sim, é 0800. Interlagos vai ter portões abertos nas arquibancadas, sim, o Eric. Vale a pena procurar direitinho, dar uma bisoiada. Você vai achar muita coisa, Eric, talvez nas redes sociais do Turismo Nacional. Porque o Turismo Nacional corre também esse fim de semana junto com o TCR. A arquibancada A eu tenho certeza que é gratuita. É 0800. As outras não. Se você quiser ir visitar o box, aí você já vai pagar. Se quiser ir para algum lounge, paga. Mas vale procurar direitinho qual é o... Vale procurar direitinho quais são as arquibancadas que terão portões abertos, gratuitos e chamando para lotar numa categoria sempre, quando foi disputada em Curitiba,
Lotava o autódromo. Sim. Papo Veloz praticamente morando em Interlagos. Olha, se eu morasse perto, eu seria o cara mais feliz do mundo. É. Mas enfim. Exceto nos domingos, se você precisasse gravar alguma coisa, você não tem como gravar, né? Porque tá os barulhos do carro lá em volta Não é lá. muita coisa, não. É pouca coisa. É uma quadra no máximo de distância. Lembrando que pro Mundial tem essa etapa agora em Interlagos, tem a próxima em Alpinar, tem a etapa de Hunan, no torno de Juzhou, e fecha em Macau. Eu não conheço essa pista de Juzhou. É uma pista nova. Cara, o que surgiu de pista nova na China é sensacional. Já Sim, tivemos 3 etapas. A primeira em Vale Lunga. Tivemos vitórias de Norbert Michelis e Nestor Hirolami, as duas vitórias da Hyundai, que dominou aquela etapa. E desde então só a Lincoln Co venceu. é. E em Marrakech, vitórias de Ian Erlacher e Makin Hua. Em Mid-Ohio, vitórias de Ted Bjork e Ian Erlacher. Vamos ver agora em Interlagos como que vai ser a situação. Brasil que volta a sediar uma prova desde 2012 não sediava. A última prova do WTCC 2012. Deixa eu até pegar para ver como foi aquela corrida. Enquanto você procura aí, Rodrigo, o TCR South America ainda vai ter etapas também Alpinar. A etapa de Alpinar também vale para o TCR Sudã. E aí vai ter em Mercedes, no Uruguai, a sétima etapa vai ser na Argentina, mas não se sabe ainda. Uma etapa em Buenos Aires, uma etapa em Rio Hondo e uma etapa em Rosário. Essa etapa da Argentina pode ser que aconteça no San Juan Vilicum. Pode ser. E o TCR, o Sudã já teve etapa, já teve corrida esse ano em Interlagos, Cascavel, no Velocitar e agora, né, essa etapa do Interlagos de novo. Uhum, exatamente. Deixa eu ver se tem aqui Eric, TCR em de. 2012, a última vez que o TCR passou aqui no Brasil, a vitória na primeira corrida foi um domínio da Chevrolet, tá? Só pra dizer isso, a Chevrolet ganhou quase todas as corridas do ano. O Norbert Michelis era o novato ainda naquela época. Vitórias de Ivan Miller, que fez a pole, fez a volta mais rápida e venceu a primeira prova. Segunda corrida, vitória de Robert Ruff. Era a E, prova do Rodrigo, WTCC no Brasil. É... Deixa eu no ver. TCR Brasil, essa é a penúltima etapa do campeonato. Né? A próxima vai ser em Buenos Aires, dia 4 e 5 de outubro. Ou seja, Sim. não. Deixa eu só confirmar uma coisa, ver se essa etapa de 20 de outubro vai ser. É, vai ser também a etapa do Sudão. Também etapa do Sudão, exatamente. Vai ser a última etapa do Sudão. E as outras. Não, é isso mesmo. E aí vai ser a última etapa do BR e vai valer também pro Sudão. Vale a pena, Eric, pro torcedor que quiser ir. Toyota, Peugeot, Honda, Cupra, Hyundai, Audi e Lincoln Co. Uhum. Tá bom ou não tá? Única E, diferença é que os Rodrigo, Honda Civic que correm aqui é o Type hum, R FK7. Os que correm o Mundial é o Type R FL5, que é uma versão mais atualizada. Se bem que. tem o FK8 também. Oi? A MM corre com o FK8 e o FL5 também. A MM corre com esses dois, a Martino corre com esses dois. É, eu peguei o link oficial, diz que não. O único que diz Ah. aqui é o. É que um carro da Martino e um Agora, carro da Gold então, correm não, os com o quatro carros da, os FL5. quatro, os quatro carros da Gold são FL5. Hum. Os É. quatro carros da Gol são F5. O FK8 é o carro. Ó, quem tá de FK8 é o Quatro clone não, o Eric. carro Três. 39. Hã? Três.
Você deve estar vendo o link errado. Eu te passei o link, o Ah, PDF não, 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 oficial. não, 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 não. Aborta, 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 aborta. Aparecem 4 na lista da Martino, da Gold, perdão, por causa de outros pilotos que correram em outras provas. Só que só correram outras Não, provas. não, o Vitor Fernandes aparece na Gold aqui também no carro Sim. 41. Eric, Hum, acabei de achar uma informação bacana sobre a hum, final do campeonato. vai ser O aonde? TCR Finals. Ah, Que vamos era lá. para ter acontecido ano passado, Aham, só que não vai acontecer porque, né, não aconteceu por N motivos. Vai ser em Portimão. Era para ter acontecido em Portimão no ano passado. Na verdade, era no início desse ano que ia ser a disputa, mas sim, ficou para o final desse ano. Todos os pilotos do ano passado que teriam a vaga estão garantidos e sim. podem se abrir algumas exceções. Até agora, do Brasil, só tem confirmado o Rafael Reis. Ele é o único, por enquanto, que conseguiu estar entre os 60 e ele já está confirmado. Dos que disputam o campeonato, o TCR Sudan, já temos garantidos Inácio Montenegro, Juan Manuel Cacela e o campeão do TCR Sudan do ano passado, Fabrício Pezzini. Quer dizer, do ano passado não, do ano retrasado, 2022. Cara, Portimão é uma baita pista, cara. Sim, vai ser muito bacana. Tem tudo Portimão é uma pra... baita pista. Classificação do campeonato, né, Eric? Porque é interessante a gente passar Classificação do isso. Quer campeonato, passar do Mundial? Não, isso, tem aqui, tem aqui. Deixa eu Olha só, passar dos campeonatos do locais, então. Deixa eu passar dos locais, tá, então. então, É, vamos lá. o campeonato do TCR South America tem a liderança do Juan Angel Rosso, com 130 pontos, Pedro Cardoso, 125, Rafael Reis, 121, Leonel Pernia, 116. Eric, é um Hum, Toyota, é um Peugeot, é um Cupra e um outro Peugeot, tudo junto. Equilíbrio de marcas. O TCR Brasil tem a liderança do Rafael Reis com 182 pontos, Pedro Cardoso 181, Galídio Osman 177, Matias Rossi 175 e Juan Angel Rosso com 173 pontos. Lembrando que os pilotos de fora podem competir no Brasil também, tá? sim, inclusive tem muito argentino competindo na TCR Brasil. Muito argentino. Exatamente. O Mundial tem o Norbert Michelis com 150 pontos, o Ian Lark com 128, Mikel Ascona com 126, Esteban Guerrier com 121, Nestor Girolami com 114, assim como o Ted Bjork, e McInroy com 111, esse é o pessoal que está acima dos 100 pontos. E aqui eu tô vendo aqui, cabe mencionar o Santiago Rutia, que sabe Deus onde estaria se ele não tivesse com esses dois DSQs aqui, Sim, em Mid-Ohio. sim, foi muito, Ele tá numa posição... foi muito raivoso essa desclassificação dele. Dose. É. Bom, fechamos por enquanto o TCR, então, Fechamos. né? Vamos trazer bastante Fechamos o novidade. TCR. Estaremos lá nesse Aham. fim de semana. Vai estar lá tu e a Josi. Uhum. E eu espero que vocês, por favor, não fiquem fazendo piadinhas, tá? Só porque estão andando muito tempo juntos, tá? Eles não tem nada a ver isso, tá? Não sejam babacas, né? Ah, e se tiver também dando isso no assunto de vocês, né? Josi, vê se Eric aparece Von aqui, tá? Draxler já passou por isso uma vez, tá, queridos ouvintes? Na época do Sim, Akaique. né? Ele sabe do que ele tá Nossa, falando. não sei. Não, e o pior é, quer dizer, e o pior é que assim, no meu caso, era até tranquilo, porque assim, eu tinha. Assim, eu tava. Eu era tranquilo com esse negócio, porque assim, eu sabia que não era nada, né? E, pô, Lógico. mas eu sabia que não era nada, e, pô, era só o pessoal que chipava, né? Mas, cara, na época eu já tava com a Janai com. Foi 12, eu já tava com mais. Já tava com 6 anos de Janai naquela época. Eu já tinha 6 anos de Janai naquela época já, cara. Eu já era quase casado com ela naquela época. Aí tinha um jabaquinha lá. Não.
Não, eu não tinha nada a ver com a repórter daquela época. Rolam lendas assim, mas não Rolam tem, não lendas. tinha, tá? O que mais tem é Rolam lenda, lendas. Eric. Rolam lendas, mas essas lendas são fictícias. Estamos... Elas são tão reais quanto o título mundial do Palmeiras. Tão eu ia falar tão reais quanto a CBF honesta. Não, mas o título mundial do Palmeiras é mais engraçado, porque a CBF não tem graça nenhuma mais, já cansei. Já cansei. Explicação da casa da Confederação Brasileira de Falcatruz. Vamos lá, espeta na tomada aí, vamos pro próximo assunto. Quer trollar os outros, até engasga. Vai, próximo. Próximo assunto. Espeta na tomada aí, vamos pro próximo assunto. Fórmula E. Vamos lá, molecada. Vamos lá, porque eu me perdi aqui no assunto, mas deixa eu me achar aqui de volta. Achei. Obrigado. Porra. É só uma decisão de título e o Eric se perde. Não, eu me perdi no sentido que assim, eu não lembrava, desculpa. Rodrigo, olha só. São quase 10 horas da noite, tá? Enfim. Pergunta desnecessária, Rodrigo. Manda. Fecha no sábado? Não. Se é pra apostar, não. Se tivesse que apostar, de jeito nenhum fecha sábado. São 7 pilotos brigando pelo título. Vou até abrir já o primeiro treino livre que a gente teve. Já tivemos Jean-Henrique Verne na... Eu adoraria que abrisse o link certo, mas tudo bem. Aqui. Vamos ver se ele abre certinho. Abriu, boa. Vamos lá. Jean-Henrique Verne fez o primeiro tempo. 1:11.290. A corrida ainda é no London Excel, tá? Sebastian Buemi, segundo. Jake Hughes, o terceiro. Mitch Evans, o quarto. E Robin Fries, o quinto. Dos primeiros colocados no campeonato, só o Mitch Evans foi bem nesse primeiro treino. O Nick Cassidy ficou em 11º, Pascal Wehrlein 13º. Mas como eu disse, Eric, são 7 brigando pela taça, de forma direta. O Jake Dennis meio que já jogou a toalha, 122 pontos, a coisa é muito complicada para ele. O Jean-Henrique Verne, com 129, também está numa situação bem delicada. Oliver Rowland, 131, Antônio Félix da Costa, 134, eu diria que dependem meio que de um milagre. Agora, do Pascal Wehrlein pra frente... O Félix da Costa tá com 3 vitórias seguidas. Sim, 3 vitórias seguidas. Dá pra sonhar. Se ele tiver uma baita performance na primeira corrida, de repente assusta todo mundo. Mas eu acho que entre as remotas... as chances normais e as remotas... Se precisar, o Félix da Costa para o carro atravessado na subida do Excel. Pro Wehrlein ganhar a corrida. São 58 pontos de jogo ainda. Sim. Matematicamente, temos 7 pilotos que podem ser campeões. Mas o da Costa ainda depende de fazer muita conta. O Rowland também. Pro Wehrlein e pro Evans... São 12 pontos. Essa distância poderia ser muito maior se o Nick Cassidy não tivesse feito tudo errado em Portland. Pois é. Que ele fez tudo errado, ele saiu zerado de Portland. Que era coisa que ele não acontecia sempre. O Wehrlein... Eu não saía desde Missano zerado. Porque ele abandonou lá. O Wehrlein... zerou numa das provas na China. Sim. E outra em Missano. E aí, ele não foi tão bem em Portland também. O único que foi bem em Portland foi o da Costa, né? Que ganhou as duas. Mas o Evans foi bem equilibrado nas duas corridas. E por isso ele tá empatado com o Wehrlein. Os dois são com 155 pontos. O Cassidy tem 167.
a disputa promete bastante. É equilíbrio, você sabe que a Fórmula E é equilíbrio. E ainda mais numa pista como Londres, que permite ultrapassagem, que tem disputa, que tem... que tem imprevisibilidade, certo? Não, o da hora do Londo Excel é o fato da pista ter muito sobe e desce. Coisa que você não vê muito na Fórmula E. Tirando o Mônaco, obviamente, mas tipo assim, tirando o Mônaco, você não vê muito sobe e desce em pista do... O Roma tem uma pista que sobe e desce bastante. Mas É engraçado isso. isso. Não tá no campeonato agora. Então, mas eu ia completar isso. Ela não tá na disputa desse ano. Jacarta, não me lembro de cor. Nova York era uma pista que tinha muito sobe e desce, mas também não tá no campeonato. Não, mas tipo assim, sobe e desce que eu digo assim. Sobe e desce pesado. Tipo assim, ladeiras em espaços muito curtos. Ah, não. Você não vai encontrar ladeira nenhuma igual do Londo Excel, porque ali é uma entrada e saída de estacionamento. Pois é, já tem isso. É todo um... que não se sabe se vai continuar no que vem lá. E é uma coisa. E é uma pista que eu acho sensacional, porque assim, você pensa, porra, carros de corrida no ambiente fechado, porra, imagina a fumaça. Não tem fumaça. Não tem fumaça. Por isso também que dá pra fazer. Vamos ouvir, Eric, o que o Sérgio Sete Câmara falou a respeito dessa etapa? Tem isso também. Tem. Vamos ouvir. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui em Londres, as últimas 2 etapas do ano. É uma corrida especial, tem uma energia especial essa corrida. E é uma pista diferente de todas, pelo fato de ser metade do circuito ser indoor, né? A gente está aqui numa área completamente coberta, iluminação artificial, e tem uma parte externa também. Historicamente eu andei bem aqui, um circuito que eu gosto, bem travado, bem técnico, e a gente tem como objetivo da equipe pontuar, porque importam, infelizmente, a Mahindra e a Abt Cupra nos passaram no campeonato, então a gente tem que pontuar mais do que eles, quem sabe ganhar essas posições para fechar o campeonato numa alta. Antes eu gostaria de dizer pro cara que gravou o vídeo dele, põe o microfone direito da próxima vez, tá? Você viu pra onde o microfone estava apontado? Pra frente. Pois é. Bom, podia ser pior, podia ser a janela com o microfone, já viu? E pra quem estiver reclamando que o cara fornece o vídeo e você ainda reclama, com certeza ele tá ganhando muito bem pra isso. Tem isso também, né? Rômulo Baroni, boa noite a todos. Nick Cassidy tá com o título nas mãos. Não acho que ele esteja tão nas mãos, não. Não acho não, Rômulo. Sabe por quê? São 7 pontos do primeiro pro segundo colocado. Se ele, por exemplo, vai se acontecer do Verlaine ganhar as duas, fecha o campeonato. O Verlaine depende só dele, o Evans depende só dele e o Cassidy também depende só dele. Só que se Verlaine ou Evans ganharem as duas, eles são campeões. Pior do Cassidy foi na primeira que entregou a rapadura faltando 2 voltas. Puta, aquela foi ridícula. Foi medonha aquela escapada dele em Portland. Não, Rodrigo, o negócio que ele tava falando que eu achei interessante. Metade da pista indoor. E a outra metade na rua. Com um detalhe. Quer dizer, indoor mais ou menos, tem umas coberturinhas ali. Sim, e com um detalhe, Eric. Ano passado choveu. E esse ano pode chover de novo. Imagina a treta, Eric. Você correr metade da pista seca, metade chuva. E como é que regula o carro? Não regula. Não regula. Tem essa. Tem palpite pra ser campeão? Olha, tá difícil. É muito difícil apontar favorito na Fórmula E. Porque é o que acontece. Qualquer erro pode desgringolar completamente. Cara,
É um tiro no, assim, é um tiro no escuro. Mas eu acredito que não vai sair desses três. Cassidy, Evans e Verlaine. Ah, E não acredito que feche no sábado, não. Vai não fechar mesmo. só domingo. Não mesmo. Não tem como, não. Pra fechar no sábado, O Cassidy aí tem é que bom- ganhar. O Cassidy teria que ganhar fazendo a pole e o Evans e o Verlaine não pontuarem. pole melhor volta, vamos lá. Pole melhor volta seriam 29, 28. 29. 28 pontos. 29. 28. A pole é 28. A pole é 3. Mais a melhor volta, 4 pontos. Você dá 29. Tá, vamos lá. 29 pontos. Vamos lá. 167 mais 29. Ele iria para 196. Certo? Certo. Deixa eu abrir o Excel aqui, que fica mais fácil visualizar esse filme aqui. 196 pontos. O outro coleguinha lá, ele teria que fazer no máximo 195. Não é isso? Ele tá com 155. Não, se ele ganhar com a pole, acho que já fecha. Eu Não. acho que ele já fecha. Não. Pera aí. Se o Cassidy ganhar no sábado e o Evans for o segundo colocado, por exemplo, o Evans ainda pode levar o título domingo. Ou o Evans ou o Verlaine, tá? Que os dois estão empatados em segundo. Pera aí. 155 mais 18. 18, Eric. 18, dedo gordo. Tal menos tal. 23 pontos ainda. Dá? Não, segundo dá. Terceiro. Não. Não, terceiro também não dá. Cara, se o Cassidy calhar Cara, de ir olha mal só, no olha só, sábado, Rodrigo. Eric, se o Cassidy calhar de ir mal no sábado, Evans e Verlaine vão se degladiar de uma forma nunca antes vista no esporte a motor. Rodrigo, deixa eu verificar. Não. Eu tô verificando aqui, acho que. O Cassidy vencendo tudo. Vencendo no talo. E o Mitch Evans ficando em quarto, por exemplo, ele ficaria a 29 pontos. Né? Ou seja, na pior das hipóteses, ele empataria. Poderia empatar. Aí teria vitória aqui. E aí o Cassidy levaria por causa do segundo lugar. O caso do... Mesma coisa. Se o Então Cassidy vencer, vamos lá, se o Cassidy vencer com o pole melhor volta e Evans e Verlaine tirar de quarto para baixo, sela a fatura. Os dois. Os dois, é. Assim. Então é isso. Em resumo, pro campeonato sobreviver pro domingo, independente da posição do Cassidy, Evans e Verlaine tem que ir pro pódio. Ou um deles ou os dois. Sim. Aí a gente tem disputa no domingo. Caso contrário, o título vai pra Nova Zelândia. Exatamente. Muito bom. Vamos ver o que vai ser agora, né? E a gente continua zoando o Lucas de Graça, que consegue ser 24º no campeonato de 22 carros, tendo 2 pilotos à frente dele que não disputam a temporada inteira, viu? Muito bom, né? Mas também com aquela carroça que ele corre. Aliás, o Stoffel Van Dorn tá para sair da Penske, porque ele quer disputar toda a temporada. E ele quer também conciliar com o Eck. Uhum. E a Penske já falou não. A Penske quer um piloto meio exclusivo. Uhum. Não sei como vai ficar o Verne, né? Porque o Verne é piloto da... É piloto do Eck também. Sim. Ou seja, vai ser complicado. O pessoal tem que começar assim, tinha que começar a tomar cuidado com esse negócio, né? Porque quando
porque tá acontecendo muito, né? De prova do EC conflitar com prova da Fórmula E e ter que escolher é fogo, né? Vamos lá. A FIA O que tinha que fazer próximo. um campeonato, um calendário decente, né? Para as duas. Pois é, né? Pois é, deixa eu ver uma coisa aqui que vai ser do próximo assunto, se vai ter alguma coisa. Ah, vai ter sim. Eu já ia falar, não, eu pensei que fosse ser só essas duas figuras. Deixa eu ver se eu posso mostrar aqui para vocês, né? Cadê? Eu acho que dá para mostrar. Eu acho que dá. Dá. Eu achava que ia ser essas duas figurinhas aqui. Não vai, isso, foca no negócio aqui. Muito bem. Não vai aparecer. Apareceu. Fofoca, aceito. Achei que ia ser isso, mas não, tem uma corrida esse final de semana da Fórmula Hanso, né? Eu tinha esquecido completamente. Fórmula 1. Pode ver como é que o meu ânimo para falar de Fórmula 1, ainda mais sendo em Hungaroring, né? Cara, mas as Já corridas em dizia- Hungaroring têm sido mais legais. Caraca, tem até um logo agora no Hungaroring, como assim? Oi? Tem até um desenho, tipo assim, um logo da pista, sabe? O símbolo da pista. Que nem Indianápolis tem aquela roda com as asinhas, agora tem o Hungaroring Que também. bom, né? Legal. Depois de Interlagos 315 também tem anos. um símbolo agora, um logotipo bem tratado. A pista de Hungaroring passou por reformas durante todo esse ano. Reformaram os boxes, reformaram o paddock. Uma loucura de reforma. Reformaram o asfalto todinho. Recapearam a pista. E o medo era não ter corrida, né, Eric? Pra quem não tá sabendo, caiu o mundo em Budapeste, em forma de água e granizo. O que provocou, na quinta-feira, mais conhecida como ontem, a diversão dos mecânicos, que ficaram brincando de remo, brincando de canoagem, brincando de kitesurf, no paddock alagado. Só que abriu o sol hoje. O Hungaroring é uma loucura, Eric. E aí tivemos os dois treinos livres, né? Primeiro deles, o Carlos Sainz fez o melhor tempo, com 1:18.713. Seguido dentro do top 5 por Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell e Guanyu Zhou. Peraí, oi? Sim, Guanyu Zhou foi o quinto no treino livre. Eric, é treino livre. Você tá mais que acostumado a saber que eu não analiso o treino livre. A não ser que alguém chegue pra mim, por exemplo, o piloto chegue, ó, vou treinar configuração de corrida. O cara faça um puta tempo e fala, opa, alguma coisa tá errada aqui. Não dá. Segundo treino livre, Lando Norris foi o primeiro, 1:17.788. Max Verstappen o segundo, aí Carlos Sainz, Sérgio Pérez e George Russell. Esse já é um pouquinho mais normal. O sexto colocado foi o futuro aposentado da categoria, né? Kevin Magnussen. Magnussen que foi anunciado essa semana que ele não será mais piloto da Haas e deve ser feito o acordo com Esteban Ocon para o Ocon ser o novo piloto da Haas. Qual que era a outra Porque que eu assim, tinha que falar? o Ocon vai sair da Alpine, que a gente tá sabendo, né? Sim, isso já tá mais que confirmado. Tu viu a formação dos times, né? Principalmente a Ferrari, né? Com o Roscoe e o. Esqueci o E o nome Léo. O Léo. Pra quem não Doguinho sabe, o Léo, o cachorrinho do Charles Leclerc, e o Roscoe, que é o cachorro do Lewis Hamilton, fizeram um encontro dos dois dentro do paddock de Hungaroring. Foi uma diversão completa, claro, né? Porque o Léo é inteiramente amalucado e o Roscoe com aquela cara de drupe. O bicho vegano. Eu não acredito que o bicho seja vegano, cara. Pelo amor de Deus. Que o humano de estimação dele seja vegano, ok, mas porra, o bicho não pode viver só comendo Claro que não. plantinha, cara. Com certeza não.
Não, porque você. Não, porque assim, eu vou. Porque se você abrir o Instagram do Doguinho, aparece lá. Eu vou até abrir pra vocês aqui agora. Ó. Roscoe Loves Coco. Ó, eu sou um. Ó, tá aqui, ó. Eu não tô zoando, gente. Eu não estou zoando. Ó, a página é essa aqui, ó. Quem quiser seguir, inclusive, ó, vou até dar um. Vou até. Deixa eu ver aqui. Aqui, Um ó, dia o Eric Roscoe aprende a Loves- compartilhar a tela, tá, queridos ouvintes? Mas aqui não tem tela pra. Não tem como compartilhar a tela aqui. Tem. Burro do caramba. Ah, pessoas, agora que eu tô vendo aqui, ó. Agora que eu tô jumento. Aqui, ó. Vamos ver se Eric Von Draxler está com alguma... É, apareceu aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. Aqui, ó. Se você pudesse ampliar aqui seria bom, né? Mas vamos fazer isso aqui, ó. Vamos ampliar aqui, ó. Roscoe Loves Coco. Eu sou um bulldog vegano que gosta de viajar, jogar bola e ter atenção de todas as garotas, inclusive quando elas passam a mão na minha bunda. Eu gosto de frisbee tênis. Como é que tem o H aqui nessa porra? Aqui, ó. Achou Cara, isso 1 aqui, milhão de seguidores. 1.1. Gente, por favor, não, o doguinho não pode ser. O doguinho não pode ser. A cara do bicho, meu Deus do céu. E o pior é que já tem. Vou fechar aqui agora, tá, Rodrigo? Vamos lá, fechei. Eu acho legal é que é o seguinte, já tem, inclusive, camisas da Ferrari, obviamente não oficiais, né, com um emblema novo, em vez do cavalinho ser agora o Roscoe, né? Escrito embaixo Roscoe embaixo, né? Quer dizer, é o hype do. É o hype do bicho feio. Puta que pariu, que bicho feio. Que bicho feio. Ah, agora que eu tô vendo aqui ele, o Leque Leque. Que legal. Ninguém se importa mesmo. Ninguém se importa. Vamos lá. O negócio que eu fiquei sabendo aqui, que já estamos nessa situação, é que assim. O molequinho do carro 22, né, o anãozinho tosco, que já está a princípio confirmado na Red Bull, na Red Bull, na segunda Red Bull, né? Na V-Carb, ou dana-se qual é o nome dessa porra desse time. Ele já está começando a dar sinais de que ele está meio bolado, né? Com o pessoal da Matriz. E, tipo, algo, tipo assim, como se ele fosse ficar muito contente, para não dizer outra coisa, se o Liam Lawson subir para a equipe principal antes dele. Porque, teoricamente, o próximo da fila para subir seria o Tsunoda. Tá. Teoricamente. Só que tem o seguinte, Eric. Ah. O Tsunoda é piloto da Honda. Uhum. Muita gente dá como certa. A enxaqueca tá foda. Começou. Muita gente dá como certa que assim que a Honda for pra Aston Martin, o Tsunoda se manda pra lá. E aí? Você acha que a Red Bull vai investir, por exemplo, colocando ele na equipe principal, sabendo que ele tem prazo... Teria, isso em teoria, prazo de validade pra piar fora da equipe? Porque, então, peraí, agora que você comentou isso, agora já acendeu já piscou uma luzinha aqui. Se o Tsunoda, ele é piloto da Honda, então quer dizer, basicamente, ele tá lá, ele tá na Red Bull, mais pelo fato dele ser mais... Pode ser. Meu motor, meu piloto. Será? É o que nós vamos descobrir em 2026. Que a Aston Martin vai correr com o motor Honda em 2026. Sim, mas, Rodrigo, e outra coisa. O Liam é da academia. Da Red Bull, né? Da academia. Não sei. Sério.
Acho que o Tsunoda, ele deve ter plantado alguma coisa esperando um puta contrato. Mas vamos ter que ver essa parte aí nos próximos anos, Eric. Rapaz, não. Não, eu tô falando sério. Porque assim, o Tsunoda... Não, eu sei, não, eu sei que você tá falando sério. O que eu tô pensando é o seguinte, cara, não é assim que funciona. Não você, tá? Tô falando ele. Não, eu tô ligado. Não é assim que funciona, amigo. Ainda mais. Porra, peraí, o cara. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, vamos tentar entender aqui. O Tsunoda tá tentando cavar um baita contrato. Tentando cavar o contrato. Quem é que tá. Tá me zoando, obviamente, né? Deixa quieto. Não sei. Ô, Thaís, traduz aí. Pra quem que vão essas tá rindo risadas? uma coisa, obviamente, né? Pra tela do Rosco, pro Eric tirando onda da cara do Tsunoda. Não, assim, o Rodrigo, vamos lá. O Tsunoda, ele tá tentando cavar um contrato meio mercenário com a Red Bull. Ele tá tentando cavar um contrato mercenário com a Red Bull, né? Que é só o maior moedor de carne da Fórmula 1 atual. Que frita pilotos com a mesma facilidade que o Fluminense perde jogo, né? E vai pra segunda ano pelo vídeo. Vai pagar a Série B com a graça de Deus. Cara, algo me diz, assim, no alto dos meus quase 40 anos acompanhando essa insanidade chamada esporte motor, algo me diz que ele vai se dar muito mal nessa brincadeira. É só um palpite, assim, muito. Talvez. Muito baixo. Agora, pode ser que ele arrume, por exemplo, 2 anos de contrato e vá pra Aston Martin só quando. Quer dizer, também nós estamos supondo que ele vá pra Aston Martin. Fonte Arial 12. Supondo. Mas de repente a Red Bull faz um puta contrato, ele vira pra Honda e fica na Red Bull. Cara. Não sei. Eu não sei, porque assim, ventila de forma muito forte essa possibilidade do Tsunoda ser o próximo piloto da Aston Martin. O que faria entender o Alonso não ter feito um contrato muito longo, pelo que se sabe. O problema é, pelo que se sabe, porque os contratos agora são todos plurianuais, ninguém fala. São X. Não, é plurianual. Aí são muitos anos. É muitos anos. É por isso que cada vez mais pilotos vão se interessando por outras categorias. Porque fica nessa infecção de saco. Não, tipo assim, você não. E outra coisa. Tudo bem. Tipo assim, não fica uma coisa assim. O contrato é plurianual. O que significa isso? Significa que vai ficar ad eterno. Plurianual pra mim dá a entender isso. Tipo assim, fica até encher. Não, cara, assim, aí depois falam, mas a Fórmula 1 não tem. A Fórmula 1 não tem. Não tem movimento. Pra você ter uma ideia, eu acho que ano passado, agora 24, acho que foi a primeira vez em toda a história da Fórmula 1 que a temporada de 24 abriu da mesma forma que a temporada de 23 encerrou. A temporada inicia com exatamente o mesmo grid do ano anterior. Os mesmos carros, os mesmos pilotos, os mesmos times. Cara, seria assim, por um lado, eu particularmente não acredito que o Tsunoda iria pra Red Bull em 25. Não acredito. Não vai. Não vai, não. Por outro lado, Eric, é fato que o Helmut Marko perdeu a paciência com o Pérez de vez. Você jura, Rodrigo? Você jura, Rodrigo? Cara, o Marco, mas Eric, peraí, não zoa comigo, caralho. O Marco era o que mais defendia o Pérez dentro da equipe. Quando até ele perde a paciência, é porque a coisa tá feia pro Pérez. Não, eu ia falar isso agora. Rodrigo, olha só. O Pérez não tá nem no top 5. O Pérez não tá no top 5. Sabe o que isso me lembra? Aquele ano de 2005 com a Ferrari, que o carro não rendeu bem.
Não acredito. Eu não acredito Não, nisso, não. pera aí. Vamos lá. Quero Qual dizer o seria aí? seguinte, que quando tinha o carro redondo, eles podiam entregar um carro excelente pro Schumacher e um carro excelente pro Barrichello. Uhum. E os dois cravaram o título e vice. Sim. Quando a porca Um- apertou, foi toda a Ah, atenção pro Schumacher. sim. O Rubinho ficou vendido. Não tô falando de pilotagem, porque o Rubinho pouquíssimas vezes errou naquele ano, em questão de Uhum. pilotagem. Ele fez o que o carro deixava, né? Esse ano tá um pouco assim, um pouco. Tanto que foi por isso que ele saiu da Ferrari no final daquele ano, né? Porque Exatamente. ele Não, ele fez já muito tinha sucesso saído naquele ano. desde Mônaco. Uhum. Reza a lenda que depois daquela trancada do Schumacher nele desnecessária, ele perdeu a paciência e assinou com a BR naquele fim de semana. A principal nisso tudo de entender. Porque quando a Red Bull teve o carro dominante, o Pérez conseguia ser vice. Sim. No primeiro aperto, a impressão que passa de princípio é que a Red Bull tá colocando todos os seus esforços no Verstappen e esqueceu por completo o Pérez. O problema e a diferença pro Barrichello é que o Pérez está errando demais. O Pérez erra uma corrida assim e na outra também. Não pode. O carro que ele tem, foi o que o Marco falou. O carro que ele tem, ele não conseguir passar pra Q3, ele não andar acima do. Abaixo, né? É Aham. acima ou abaixo. Vocês decidam, pessoal, do 10º lugar. Ele não conseguir Pra melhor do frente. que o 10º é Décimo pra frente, ok. Começa. broxante. Rodrigo, cabe mencionar o seguinte. Cara, é um O pecado isso, último, Eric. último, O Pérez último é um pódio puta dele, piloto. o último pódio dele foi em Shanghai, certo? Depois disso, ele tem um quarto lugar em Miami, com o terceiro na sprint. Ele tem um oitavo em Imola. Ele tem dois abandonos em Mônaco e Montreal. Tem um oitavo na Espanha, tem um sétimo na Áustria, com um oitavo na sprint. E tem um 17º em Silverstone. Deixa eu só verificar uma coisinha aqui. Eu E vai quero ver, ver às ele. vezes, que ele nem passou do Q3. Ou pro Q3. É muita Agora, vamos coisa. lá. Silverstone já não passa do Q3. Ele já não passa do Q3. Não, ele não Não, passou em não. Silverstone, ele não passou em Silverstone, não. Silverstone Montreal. caiu no Q1. Silverstone caiu no Q1. Sim, Tá, tava porque ele chovendo, tá, rodou vamos lá. sozinho. É. Aquela anta. Olha o que a Thaís fala, Christian Horner também é o culpado porque foi a favor da renovação dele. Também tem que ser criticado. Sim. E, cara, é uma pena que o Pérez tenha caído nessa mediocridade. Porque ele é Ó, um baita piloto. aqui, ó. Montreal ficou no Q3. Ficou no Q1, aliás. Ele Sim, fica no Q1 em Montreal. Montreal ele fica. Isso esse ano, tá? Montreal ele fica no Q1. Mônaco ele fica no Q1. exatamente. Mônaco ele fica no Q1. Red Bull Imola Ring. fica no Q2. Ele fica no Q2. O Red Bull Ring. Miami. Não, já foi. Não, ele passou. Chegou no Q3. Ó, Miami ficou no Q. Foi até o final. Ó, China foi até o final. Japão foi na primeira fila. Não, mas você vê a Austrália largou. quantidade de prova. Ele tem obrigação com esse carro que ele tem de chegar no Q3. E aí a gente percebe isso, Eric, o quanto que o lado psicológico pode afetar. É Você falou certeza isso. Áustria ele chegou, larga em sétimo. Não é só o fato das outras equipes melhorarem. Porque a Red Bull continua tendo um bom carro. Sim, O problema é que agora começa a ficar cada vez mais explícito a diferença do Verstappen pro Pérez. exatamente. E, assim, eu acho que a paciência da Red Bull acabou.
Principalmente depois do desempenho tétrico que ele teve em Silverstone. Ai, cara. Um lado positivo cara. nisso, Eric, 2 estreantes ano que vem. Porque a Red Bull meio que ensaiou já que se acontecer isso, a dupla da RB passa a ser Liam Lawson e... Na verdade é Liam Lawson mesmo, né? Liam Lawson e Isaac Hadjar. Aí o Tsunoda subiria pra principal. Aí o Chutaria Tsunoda Pérez. subiria pra principal. Lembrando que as vagas que ainda restam, oficialmente, tá? Assim, em aberto. Oficialmente, quando eu falo oficialmente, digo assim, que não tem contratos fechados oficialmente anunciados. As vagas em aberto, Alpine, junto com Gasly, a Haas, junto com Berman, a Sauber, junto com Hülkenberg, a Mercedes, junto com Russell, a RB, junto com Tsunoda, e a Williams, junto com o Albon. Ou seja, pelo visto, o Sargent roda, né? Não tem nada confirmado. Acho que o Sargent fim da linha para ele. Diz ele que vai lutar até o fim. Ah, cara. Enfim, Mas tá também, difícil. pô, mas assim, e outra coisa, né, cara? O cara, é porque assim, ele não consegue se achar com a velocidade do carro. Porque lá de onde ele vem, os caras medem velocidade em qualquer outra bosta, menos em km por hora, né? Por quê? Porque, né, eles medem até em hambúrguer, hambúrguer por águia por águia. Por águia. Porra. A gente ia falar. Enfim, molecada. Deixa eu só verificar uma coisinha aqui antes da gente partir pro próximo assunto, ou não. Deixa eu ver. Deixa eu só ver se a gente vai. Só para ter certeza disso. Eu tô ficando dodói já, Rodrigo. Estamos todo mundo ficando dodói aqui. Pelo visto não vai. Só para constar, a gente ia falar agora da Indy, mas Segunda nós vamos falar bastante da Indy. segunda a gente vai falar, mas só para não deixar vocês, só para não ter informação, vai ter Indy agora nesse final de semana em Toronto e é a última etapa antes das Olimpíadas, certo, pessoas? Mas assim, eu vou tentar resumir isso aqui, porque nós temos, vamos passar já mais uma vez, né? Porque assim, Quer que eu comece a falar o sábado pra te auxiliar? solta aí Vamos lá, o então. sábado e Vou começar com o papo sábado. domingo. Né, as etapas nós teremos amanhã. 2 da manhã teremos o Supercar no Sydney Motorsports Park, o antigo. Quer dizer, antigo não, porque o circuito continua no mesmo lugar. Mas ele era conhecido como Autódromo de Aston Creek. E agora é só Sydney Park. Que vai ser a corrida à noite, aliás. Uma das provas vai ser... Vai ter evento à noite, não vai ser nenhuma das 2 corridas, inclusive. A pena, tinha que ter a corrida de noite. Era mó legal quando tinha. Até nisso o Supercar tá ficando sem graça. Daqui a pouco é outra categoria que a gente abandona aqui. O BTCC foi uma. Mas enfim, vamos lá. 4 da manhã vai ter a Fórmula Regional, que vai correr em Paul Ricard. Então, 4 da manhã é a classificação. 4h50, primeira corrida da Fórmula 3 em Hungaroring. Às 4h50, a classificação da GT World Challenge, né, óbvio, a europeia. Eu não tô ficando doido, olha lá, eu falei que ia ser à noite, eu tô falando, cadê a etapa à noite? Tá aqui, 6h35 da manhã, primeira corrida do Supercars, então quer dizer, lá na Austrália já vai ser de noite, a corrida do sábado é à noite, até que ainda bem. Muito bom. 7h45 teremos a primeira prova da Super Sport 300 em Most, na República Tcheca. Isso me dói muito, porque a corrida de moto na República Tcheca é a Tchequia. Se a gente chama de Países Baixos, tem que chamar de Tchequia. Na Tchequia tinha que ser em Brno. Mas enfim, prova em Most. Primeira corrida da Super Sport 300.
E aliás, parênteses, Rodrigo, já tem, pelo que eu já estava vendo, pessoal de lá da região, né, do Autódromo de Brno, a pista está em vias de abandono. Não, em vias não. Abandonada ela tá mesmo. Eu soube que ela tá em vias de repente ser vendida. Enfim, se eu falar o que eu penso, o YouTube me bloqueia. Deixa eu ficar quieto. 8h05 da manhã, primeira corrida da Freca. 8h20, classificação da Fórmula E. 9 da manhã, o Mundial de Superbike, em Most, claro. 9h15, a primeira corrida da Fórmula 2. Também às 9h15, a primeira corrida do GT World Challenge, lá em Hockenheim. 10h10, o USF 2000, em Toronto. 10h15, a Super Sport, correndo em Most. 10h45, a classificação da USF Pro 2000. 11 da manhã, a classificação da Fórmula 1. 1 da tarde, a primeira corrida da Fórmula E, decisão do campeonato. 1h05, a classificação da NASCAR Xfinity em Indianápolis. E 2h05, a classificação da NASCAR Cup Series. 2h30 da tarde, temos a USF 2000 com a sua primeira corrida lá em Toronto. 3 da tarde, a classificação do TCR World Tour em Interlagos. Antes e depois, teremos 2 corridas cada do Turismo Nacional. Então vou ter 2 corridas no sábado de manhã, 2 corridas no sábado bem de tarde, e domingo eu vou ter outras 2 corridas. São 6 corridas por fim de semana da Turismo Nacional, pessoal. 3h45, a classificação da Indy. 4h30 da tarde, a Xfinity corre em Indianápolis. 5h30 da tarde, a primeira corrida da USF Pro 2000. E às 11h05 da noite, a segunda classificação do Supercars, Eric. Vamos lá. Enquanto isso, vira o reloginho, cai no domingo, 3h05 a segunda corrida do Supercars, 3h25 a terceira corrida da Fórmula 3, 4h30 o GT World Challenge da Europa, a segunda classificação, 5h05 da manhã a Fórmula 2, 5h10 a Fórmula Regional, 15 para as 8 Super Sport 300, 8h20 a Fórmula E, segunda classificação da Fórmula E, 9 da manhã o Mundial de Superbike, segunda corrida. Também 9 da manhã, segunda corrida da SF Pro, do SF 2000, aliás. E também a GT World Challenge europeia, a segunda corrida também. 9h55, a segunda corrida da SF Pro 2000. 10 da manhã, Grande Prêmio da Hungria, ninguém se importa. 10h15, a segunda corrida da Super Sport. 11h05, a TCR World Tour, primeira corrida da TCR World Tour. 11h25, a segunda corrida da Fórmula Regional, 1 da tarde, a segunda corrida da Fórmula E, 2h30 a Indy, em Toronto, 2h35 a segunda corrida do TCR World Tour e fechando o dia, às 3h30, a etapa da NASCAR, e eu já esqueci onde que vai ser. Pô, Indianápolis, Eric. Ah, é verdade. Brickyard 400. Exatamente. E fechou, né? Chega. Sim, fechou. Boa, né, molecada? Vamos pra casa, então? Já estamos em casa, eu estou na minha casa, ele tá na casa dele. Vamos fechar aqui por enquanto? Eu queria ver se eu achava aqui, só pela zoeira. Vai, Rodrigo, vai embora, vai pra casa. Diga essa bagaça aí, vai dormir, vai, que eu tô vendo. Manda. Eu achei aqui... Não, eu achei aqui o Spotter Guide, mas enfim, deixa quieto. Da NASCAR? Eu vou ver aqui. Da NASCAR. Tem alguma coisa interessante? Tem o carro 4, o Josh Berry com o anúncio da Panini. Eu podia colar figurinha nele ali, repetida. Lembrei do dia que a Bruna Marquezine foi trollada pela Panini na época da Copa do Mundo. Ela tinha acabado de voltar pro Neymar e o pessoal queria essa figurinha repetida no completo álbum. Aí mandaram pra ela umas 100 figurinhas do Neymar. Só ele. Tipo assim, vários pocos de figurinha, só com a figurinha do Neymar. Se ela foi esperta, ela vendeu tudo na época, que a figurinha do Neymar era mais difícil de achar. Ele depois botou ele pra fotografar e venderam aquela merda lá. Sensacional. E hoje foi o livramento que ela teve, né? Enfim. Ela não fala, mas fica meio óbvio, né?
Molecada, segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Chega por hoje. A gente vai descansar e vocês também vão descansar. Ou cair na gandaia, mas se vocês for na gandaia e for encher a cara, não dirige não. Chama um Uber. E chama nós também pra encher a cara. E acabou. Tchau.